A paz do Senhor a todos. Espero que todo mundo esteja bem. Eu estava aqui refletindo, né? Parei aqui na rua de trás de casa. Fazer uma caminhadazinha. Levei Salá para passear. Da paz do Senhor, pessoal aí, Salá. Levei ele pra gente dar uma volta aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui é o cemitério, né, da cidade onde eu moro. Tá aqui a porta do quintal da minha casa. E aí eu vim pra cá para poder fazer uma caminhada, andar um pouquinho aqui e descansar um pouco, né? Ficar tranquilo, muita correria, muita coisa que a gente tem no dia a dia. E quando nós temos um tempo é bom descansar um pouco. O próprio Jesus, ele tinha momentos que ele se recolhia para ficar só, né? Então nós precisamos, às vezes, a Bíblia diz: examine pois o homem a si mesmo, né? Então a Bíblia nos ensina a se autoavaliar. Só que às vezes no meio da correria, de muita coisa, às vezes não dá para fazer isso. Então o que acontece? Aí é aonde a gente se recolhe um pouquinho, fica mais à vontade, num local mais reservado e vai pensar na vida. É sempre importante fazer essa autoanálise. Como é que eu tô? Como é que eu tô com a família? Como é que eu tô no meu trabalho? Como é que eu tô na minha vida espiritual? Isso é importante. Quando você leva para o sentido secular, as maiores empresas, as maiores agências, elas trabalham com avaliação de período, né? Eles estão sempre levantando dados, eles estão sempre levantando estatísticas, sempre avaliando o desempenho da empresa com o propósito de melhorar. E assim elas vão expandindo. Por quê? Porque as empresas, elas não olham apenas o lucro, a rentabilidade. Elas procuram também trabalhar com o que eles puderem evitar de perca, de prejuízo possível, eles fazem. Mas para eles descobrir aonde eles estão errando, aonde eles estão tomando prejuízo, né? O que pode ser melhorado para que eles venham crescer mais ainda. A forma que eles fazem isso é avaliando o trabalho desenvolvido dentro de um certo tempo. Então, por exemplo, como está a empresa hoje, nesse final de agosto, qual foi o desempenho da empresa em relação a 2018 e 2019 nesse mesmo período. Então eles vão pegar aí de janeiro a agosto, por exemplo, vão avaliar quanto gastaram, quanto de perca tiveram, quanto de lucro tiveram, houve aumento? Houve. E o que foi que ocasionou esse aumento? Foi tal coisa ainda está dando certo? Tem isso também.
Ah, o motivo que me fez crescer e expandir mais o ano passado, ele tem dado certo esse ano? Tem. Ah, então continua. E se precisar, investe mais nessa área. Mas caso não tenha dado certo, o que que faz? Ah, não. Vamos parar. Vamos parar, porque deu certo ano passado. Porque às vezes tem coisas que a gente faz que dá certo em uma ocasião anterior. Mas quando nós colocamos no presente aqui, às vezes não dá, certo? Então tudo isso tem que ser avaliado. E assim essas empresas elas se desenvolvem, elas vão crescendo, elas vão expandindo, né? Agora, e uma coisa importante que me veio à mente agora é que quando você para de crescer, para de expandir, você estaciona. E o que que acontece? O risco de regredir é muito maior. É por isso que por mais que você cresça, você precisa crescer. Eu não estou te ensinando a ser ambicioso, não. Eu só estou te ensinando a expandir, porque na hora que você entrar num conflito, você vai ter proporção para poder lidar com aquilo ali, entendeu? Então você vai ter proporção para você poder lidar com aquilo ali. Então essa é a questão, não é uma questão de ganância, não é uma questão de querer acumular, mas é uma questão de você se precaver para que numa hora de necessidade você venha ter aparato para você poder lidar com aquela situação, certo? E a Bíblia ela ensina muito isso, né? Por exemplo, quando você vai ali para a parábola das 10 virgens, tem justamente aquela questão das 5 que levaram um azeite de reserva e as 5 que não levaram. E o que aconteceu com as que não levaram? Na hora da necessidade faltou. Então, a própria Bíblia, ela nos ensina a ter um pouco mais, a buscar um pouco mais, certo? Bora citar um exemplo aqui, um automóvel. Você pega um automóvel, deixa ele na garagem 1 ano, sem manutenção, sem cuidado, parado lá. Pega outro e começa a rodar, fazendo as manutenções devidas, tal, e rodando. Quando você comparar os dois carros, eu tenho certeza que um vai estar completamente o oposto do outro, certo? Enquanto o que ficou parado vai estar praticamente destruído, porque o tempo que ele fica parado vai deteriorando o material e tal, o outro que estava em movimento, produzindo, ele vai estar pronto. É só você entrar dentro e usar. Claro que com a devida manutenção. Então é disso que eu estou falando, sabe? Chega um momento que a gente tem que dar uma parada e fazer uma avaliação, um plano de meta. Como eu fui? Qual foi o meu desenvolvimento? Seja familiar, seja profissional, espiritual. Qual foi o meu desenvolvimento de janeiro para agosto, por exemplo? Como foi? Como fui eu? Eu fui bem? E aí é daí que nasce o aprimoramento. A Bíblia nunca vai nos ensinar a fazer nada que venha nos prejudicar. Pelo contrário, ela só ensina aquilo que é necessário. Então, quando Paulo disse, examine, pois, a si mesmo, é justamente isso. É para que você venha ser aprimorado. Por exemplo, você está trabalhando num lugar. O maquinário quebra. Só que dá para você ir usando ele, empurrando com a barriga.
Aí você, ao invés de consertar, o que você prefere fazer? Você prefere tocar. Se você parar para consertar, você vai perder tempo, você vai ter uma diminuição na produção e você corre o risco até de ter um pequeno prejuízo dependendo do que você estiver trabalhando, certo? Porém, ao longo do tempo, aquele conserto que você não parou para fazer, no final vai te sair muito mais caro do que se você tivesse parado para resolver aquele problema. Por quê? É uma coisa que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, certo? Um problema não resolvido leva a outros problemas maiores. Então o que acontece? Quando a pessoa vai abrir o maquinário, porque geralmente ela só para quando já arregaçou tudo lá. Ah, não dá mais não, agora vai ter que resolver mesmo. Aí quando vai abrir, gasta muito mais tempo, o custo do conserto é bem mais caro, sem falar que às vezes dá perca total no aparelho. Então o que acontece? É melhor às vezes a gente resolver logo certas coisas do que ficar empurrando com a barriga e deixar para depois. Porque vai virando um aglomerado de outros subproblemas derivado daquele problema e que no final a perca vai ser muito maior. Então, dentro dessa questão, e já partindo para outra questão, porque eu quero falar também sobre outra coisa, questão de ministério. Ah, eu tô com problemas no meu ministério. Tô passando situações que às vezes eu nem entendo o que está acontecendo e eu fico me perguntando a Deus o que está acontecendo, de onde vem essas coisas, como é que isso aí surgiu. E aí a vontade é largar tudo, é parar com tudo, é deixar tudo, é jogar tudo para cima. Mas isso não é a solução. No tempo da Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial, escuta isso aqui, isso é interessante. Na Segunda Guerra Mundial, tá tremendo um pouco porque eu tô segurando o celular com a mão. Aí eu tô com o braço apoiado aqui na cadeira e aí balança. Mas dá para entender. Na Segunda Guerra Mundial, surgiu duas grandes organizações. Nos Estados Unidos, surgiu a CIA, que é uma organização de inteligência do governo que trabalha com investigação. Qual é a finalidade? É proteger o país de ameaças de outros países e às vezes até de ameaça interna, através da espionagem e da investigação. E na Rússia, a antiga União Soviética, surgiu também a KGB, que tinha esse mesmo propósito. E o que acontece? Esses agentes, eles pertenciam a dois grupos opostos. Os Estados Unidos com capitalismo, com influência em muitas outras nações, como tem até hoje, e a União Soviética com o comunismo, também com influência em muitas outras nações, como tem até hoje. Eu não estou aqui falando de política, tá? Eu só estou citando um exemplo para você entender depois, quando nós começarmos a conversar a respeito do ministério, para você entender melhor. Então, o que essas agências faziam? Elas recrutavam pessoas, davam treinamento àquela pessoa e enviava aquela pessoa para algum lugar, para algum país, às vezes até para dentro do território inimigo. Agentes que trabalhavam para a CIA ia para a União Soviética, para a Rússia. Agentes que trabalhavam para a KGB iam para os Estados Unidos para fazer espionagem. E quando eles chegavam lá naquele país, eles não podiam viver sem trabalhar porque ia levantar suspeita.
Então o que eles faziam? Eles arrumavam um emprego, às vezes o emprego não era nem muito legal. Arrumavam um emprego, ia trabalhar. Apareceu umas visitas aqui. Ia trabalhar e no meio disso eles estavam também trabalhando para suas agências de espionagem. Ocorria às vezes de haver confronto entre esses agentes em certo país, não dentro da Rússia nem dos Estados Unidos. Às vezes tinha, quando um espião era descoberto, aí a agência mandava uma equipe e tal para eliminar aquele camarada, aquela pessoa, ou então para prender. Mas geralmente os conflitos eram em outros países, aonde eles tinham bases estabelecidas. E aí tinha tiroteio, tinha aquele confronto. Às vezes até o exército de um país meio que se confrontava com outro, por causa dessa disputa entre o comunismo e o capitalismo, liderado, né, representado, vamos dizer assim, através dessas duas grandes agências, CIA e KGB. Mas, Reginaldo, o que é que isso tem a ver com o ministério? Aí eu te digo, todo cristão é representante do reino de Deus. Todo cristão é representante do reino de Deus. E como representante do reino de Deus, nós estamos na terra com um propósito. E aí é que você precisa entender que da mesma forma que um agente da CIA, da KGB, que ia ali representar a ideologia por trás daquela nação, que enviava ele para lá, ele era muitas vezes um agente infiltrado. Eles eram agentes infiltrados. E Deus me fez entender que assim é o cristão. A Bíblia diz o quê? Que a nossa pátria não é aqui, mas é a Jerusalém do céu. A nossa morada não é aqui, é lá em cima. O que é que estamos fazendo aqui? Nós somos agentes infiltrados. Nós estamos aqui para cumprir os objetivos do reino. Quando nós fazermos como Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando acabarmos a nossa carreira, nós vamos retornar. Só que como agentes representantes do reino de Deus, nós temos justamente essa questão dos conflitos, porque assim como os Estados Unidos tinha em opositor a Rússia e a Rússia os Estados Unidos, assim o reino de Deus tem como opositor o reino das trevas, e o reino das trevas tem como opositor o reino de Deus. E aí é onde muitas vezes você vê, né, na TV aparecem coisas que são contrárias à vontade do Senhor, no rádio, na internet, nas ruas, em locais onde as pessoas se reúnem, coisas que vão se propagando e fazendo uma guerra de influência. A mesma coisa é o evangelho. Evangelho através das redes sociais, evangelho através da TV, do rádio. Então, existe uma guerra de influência entre o reino de Deus e o reino das trevas. E todo cristão, ele é agente infiltrado. Então, quando você entender que você é agente do reino de Deus, da organização do céu, no seu trabalho, no meio dos seus familiares que não são cristãos, em algum lugar que você passa, quando você entender isso aí você vai aprender a lidar com os conflitos, porque esses conflitos eles surgem justamente porque a organização opositora ela tenta te abater para que você não venha conseguir concluir a missão que Deus te deu.
Então, o próprio Jesus disse, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, você vê que há uma guerra, igreja versus inferno. Então, o diabo ele vai tentar fazer de tudo para te parar. E ele vai tentar até te corromper. Porque acontecia isso também. É interessante que acontecia isso. Alguns agentes, eles, quando capturados, eles eram de alguma forma persuadidos, convencidos a trabalhar para o lado oposto, e aí havia aquela traição. E às vezes acontece, né? Pessoas que outrora eram homem de Deus, mulher de Deus, e daqui a pouco começa a fazer o que não devia, começa a trabalhar para o diabo. Então, irmãos, passe a olhar as dificuldades da vida de uma forma diferente. Por que eu enfrento certas coisas que às vezes eu nem entendo por que aconteceu? É invertida do reino das trevas contra você, que é agente do reino de Deus. Estamos em guerra, estamos no combate. E essa guerra é como Paulo falou, não é contra a carne nem o sangue, não é contra pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós enfrentamos uma batalha espiritual, numa dimensão espiritual. Então que Deus possa abençoar a sua vida e você venha entender que você tem uma missão. E entre você e a missão que você tem, existe o reino das trevas tentando te impedir de alcançar. Então se você está tendo problema no seu ministério, dificuldades, saiba que é guerra. É batalha. E aí é a hora que você tem que fazer como Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Enfrenta. Vai para dentro. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de coragem, ousadia. Só que a diferença é que as nossas armas não são como as deles. Eles vêm contra nós com pecado, com ações malignas e perversas. Mas nós enfrentamos o diabo com a armadura de Deus, com o fruto do Espírito e com os dons espirituais. Então que Deus possa estar abençoando a tua vida nessa manhã. Era essa palavra que eu tinha para deixar. Passe a olhar os problemas de uma perspectiva diferente, entendendo que você é agente de Deus na terra. Você é um agente do Senhor aqui na terra. E por conta disso, o reino das trevas ele te ataca para tentar te parar, para tentar destruir tua vida espiritual, para tentar te prejudicar. Mas está escrito que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A paz do Senhor a todos. Que Jesus abençoe seu dia. Curte aí o vídeo, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixa aí o like e compartilha, porque com certeza alguém está precisando ouvir essa palavra. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.